Olá pessoal, vamos resolver aqui o exemplo 1.02, denominado massa específica e liquefação. O exemplo diz o seguinte: um objeto pesado pode afundar no solo durante um terremoto se o tremor fizer com que o solo passe por um processo de liquefação, no qual as partículas do solo deslizam umas em relação às outras quase sem atrito. Neste caso, o solo se torna praticamente uma areia movediça. A possibilidade de liquefação de um solo arenoso pode ser prevista em termos do índice de vazios de uma amostra do solo, representado pelo símbolo E e definido da seguinte forma. Então, a definição do índice de vazios será representado, portanto, índice de vazios será representado pela letra E e definido como sendo a relação do volume de vazios pelo volume de grãos de areia. Isso a gente tem aqui no texto, né? Onde aqui VG é o volume total das partículas de areia na amostra. E V, índice V, é o volume total do espaço entre as partículas, isto é, o volume dos vazios. Se exceder o valor crítico de 0,80, poderá ocorrer liquefação durante um terremoto. Questão: qual é a massa específica da areia, ou índice A, correspondente ao valor crítico? A massa específica do dióxido de silício, que é areia, principalmente o principal componente de areia, é 2,600 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Bem, então a questão é calcular essa massa específica da areia. Nós queremos, portanto, saber quanto vale a massa específica da areia, considerando o valor crítico de igual a 0,80. Essa é a nossa questão. Para resolver o problema, nós precisamos primeiro definir o que é a massa específica da areia. Então, a massa específica da areia é a massa da areia pelo volume total. Por que eu falo volume total? Porque nós temos o volume de vazios e o volume de grãos da areia. Esse volume total é igual ao volume de grãos da areia mais o volume de vazios. Bem, eu posso isolar, portanto, o volume de vazios e substituir o volume de vazios nessa expressão, porque nós, fazendo isso, vamos obter o volume de grãos, que é uma variável importante que precisamos envolver aí no nosso cálculo. Então, o volume de vazios será igual, isolando aqui o nosso VV, o volume de vazios é o volume total menos o volume de grãos. Fazendo essa substituição na nossa equação, aqui em cima, então nós teremos que E é igual, quem é o volume de vazios, é o volume total menos o volume de grãos sobre o volume de grãos. Nós queremos isolar o volume de grãos.
está aqui e aqui. Então, vamos arrumar um pouco a equação. E vezes o volume de grãos é igual a V total menos V volume de grãos. Vamos passar o volume de grãos para a esquerda e nós teremos que E é melhor, né? E vezes o volume de grãos mais o volume de grãos é igual ao volume total. Colocando o VG em evidência, nós temos que o volume de grãos em evidência fica E mais 1 igual a VT. Agora vamos isolar o volume de grãos. Isolando o volume de grãos, nós teremos que o volume total é 1 mais E. Observe que essa expressão relaciona o volume de grãos em função do volume total e do índice, que nós chamamos aqui em cima, índice de vazios, certo? Bem, agora vamos olhar um pouco para os grãos, né? Porque a gente tem volume de grãos. Então, os grãos, o que a gente pode afirmar sobre eles? Por exemplo, são formados de sílica, né? Óxido de silício, cujo índice de cujo massa específica a gente tem 2,6 vezes 10 a terceira. Essa massa, esse óxido tem uma massa específica, SO2, como sendo a massa da areia pelo volume de grãos. É a massa específica do óxido de silício, a massa da areia pelo volume de grãos. Desse modo, eu posso isolar a massa da areia. Então, a massa da areia vai ser igual à densidade do óxido de silício vezes o volume de grãos. Então aqui é outra expressão que a gente tem, porque observe que nós queremos calcular a densidade da areia, né? E a densidade da areia é em função da massa da areia. E a massa da areia nós agora temos, está aqui, mas a massa da areia é em função do volume de grãos. Mas o volume de grãos a gente também tem aqui. De modo que eu vou substituir essa equação de asteriscos, essa outra equação, na expressão da densidade da areia, e aí o volume de vazios na expressão da massa da areia. Então vamos fazer isso para concluir. A densidade da areia é a massa da areia pelo volume total. Ora, a massa da areia está aqui,
né, em cima. Então a densidade da areia é igual a massa da areia, que é o ρ do óxido, vezes o volume de vazios, divididos pelo volume total. Mas nós temos o volume de vazios, né? Está aqui. Então o volume de vazios, substituindo agora, nós teremos que a densidade da areia é igual a massa específica do óxido vezes o volume de vazios. O volume de vazios, nós vimos, é VT sobre 1 mais E. Nesse caso, nós podemos cancelar o volume total. E aí chegamos à expressão final, que a massa específica da areia é dado como sendo a massa específica do óxido mais 1 sobre 1 mais E. Pronto, aí nós temos a massa específica da areia, que foi a questão inicial. Fazendo a substituição, porque nós temos os valores, né? Então a massa específica da areia será igual 2,6 vezes 10 a terceira, 1 mais 0,8, né? A massa específica da areia será igual 2,6 vezes 10 a terceira divididos por 1,8. A massa específica da areia será igual a 1,4 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Então, esse é o valor crítico, né? Uma areia tem que ter essa massa específica. Menor do que essa, pode ocorrer liquefação da areia e, enfim, causar algum dano. É isso aí.